que o sofrimento ensina. Um livro maravilhoso para você. Está no portal caiofabio.net, na loja online ou em todas as livrarias do Brasil. Você o acha em todas as grandes livrarias do país. Hoje eu vou ler um pedacinho para você se animar, comprar o livro e ler todo. E esse não é um livro para você ler uma vez só, não. É um livro, se você tiver pressa, você lê rápido, mas não vai aproveitar quase nada. Esse é um livro para meditação, para internalização, para reflexão, para consideração, para ficar num parágrafo, às vezes, pensando sério e profundamente. Eu vou ler aqui um pedacinho. Conforme o tempo passa, as crises paternas vão mudando de contornos, até que se chegue ao tempo no qual o pai tenha de deixar o filho ir e precise aprender a não mais interferir como um dia fez, aprender a crer que, como foi com ele, pai, será também com seu filho, até que se torne um homem em plenitude e assim entenda seu pai. Desse modo, chega o tempo em que já não se fala com os filhos todos os dias, nem o tempo todo quando se viaja, pois os pais aprendem com os filhos na lembrança de como nós mesmos nos sentíamos em relação aos nossos pais na mesma fase da vida, quando éramos apenas seus filhos. Bons pais são os que amam com senso de propriedade, sempre incentivando o filho a crescer para ser homem e pai, e por isso também sempre praticando a sabedoria que mede palavras e intervenções, a fim de que o filho aprenda as tarefas de um homem pleno e assim fique preparado para as dificuldades da existência. Ora, assim é Deus, assim é o Pai. Quando éramos meninos, as sarças ardiam, as colunas de nuvens nos seguiam, as torres de fogo iluminavam as nossas noites, os mares se abriam, as aves se entregavam a nós como refeição, as rochas nos serviam águas, os rios se abriam, as muralhas caíam, o sol parava, os exércitos inimigos viam anjos ao nosso lado, relógios atrasavam em nosso favor, águas viravam vinho, peixes assaltavam nossas redes, ventos e ondas fugiam de nossa presença subitamente, via-se Deus andando sobre as águas ao nosso encontro. Era assim quando éramos meninos. Entretanto, quando deixamos de ser meninos, foi porque a cruz nos emancipou. E assim, tivemos de aprender a ser filhos, sem a presença do Pai como manifestação óbvia. Por isso, tivemos de crescer a fim de sustentarmos um testemunho de ressurreição que somente nós mesmos vimos pela fé e mais ninguém, mas é coisa de gente grande, de adulto. Mais que isso, somente nós julgamos ter a importância das coisas essenciais, assim como um filho adulto sabe o que é essencial entre ele e seu pai. Até que se cresce para a percepção de que a presença do pai não é algo que acontece porque o filho esteja se manifestando como presente. Pois muitas vezes um bom pai se torna melhor ainda para o seu filho depois que se vai. Pai cresce para se tornar uma presença invisível, porém inafastável. Meu pai se foi. No entanto, jamais irá.
Meu pai se foi, no entanto jamais irá, visto que se deixou em mim com tamanha força que sinto todos os dias a sua presença de amor e sabedoria. Eu mesmo, muitas vezes, sinto que vou assimilando a sua semelhança de modo involuntário, muito mais hoje do que quando ele estava ao alcance do telefone ou de uma viagem de avião. Ora, assim também é com o Pai. Houve tempos em que sua manifestação mais óbvia, houve tempos em que sem sua manifestação mais óbvia eu não o via e então chorava. Hoje sei que ele é e está. Sei que vive em mim. Isso me dá liberdade sobre os dias e as horas, visto que em qualquer dia ou hora ele vive em mim. E por isso sempre estou possuído dele, até quando o vale é o da sombra da morte. Hoje, quase nunca os mares se abrem ou as aves se matam como comida para mim. O sol também não para. Os rios precisam ser atravessados. Os exércitos se acampam e ameaçam. E a vitória é apenas aprender a não temê-los. O que o sofrimento ensina está no livro. E o livro está no portal caiofabio.net, na loja online, esperando que você o consuma e dê para muitos amigos em sofrimento. Em sofrimento, tem muita gente em sofrimento.